Fala galera, a professora Tabita aqui com vocês para a nossa revisão. Essa é a nossa aula 15.1, então eu te convido a ter o máximo de atenção nesse momento, pegar o seu caderninho, pegar o seu material para que a gente junto consiga relembrar alguns pontos importantes para você já fazer a sua avaliação, tudo bem? Então joga lá na telinha, meu diretor, aula 15.1. Na aula, na unidade 1, nós falamos aí sobre o estudo da biologia e a origem da vida, que era a aula 1. Nós falamos sobre as características gerais dos seres vivos, que era a aula 2. Deixa eu ver se o meu mouse está funcionando aqui. Não tá, mas tudo bem, vamos lá. Características gerais dos seres vivos. Aula 3, diversidade de ocupação dos seres vivos. Na aula 4, método científico. Na aula 5, hipóteses sobre a origem da vida. E na aula 6, hipóteses sobre a origem da vida, parte 2. Aula 7, das origens até o dia de hoje. Tudo bem? Ok. E aí, nós falamos também na aula 8, o tempo geológico, os reinos dos seres vivos, parte 1, parte 2, os vírus, aula 12, aula 13, componentes inorgânicos da célula e aula 14, componentes orgânicos da célula. Bom, vamos lá então relembrar esses pontos. Na aula 1.1, nós falamos sobre o significado da palavra biologia, que vocês viram que é o estudo da vida. Nós fizemos um passeio histórico pela biologia, de como ela foi primeiramente pensada, como isso tudo se iniciou, como a descoberta de instrumentos para vislumbrar essas vidas microscópicas, ou a descoberta deles, áreas de estudos da biologia. Então, primeiramente aqui a gente vem com Robert Hooke, que é o grande representante, o grande cientista que vai falar aí sobre a microscopia, um microscópio, apesar de rudimentar, a gente está falando aí de 1665, mas já trouxe a elucidação aí da percepção dessas unidades que aí ele começou aí a chamar de célula, Aí nós temos também Carl von Linné, que fez a descoberta e que começou a fazer descrever os nomes das diferentes variedades de espécies que eles tinham na época, e até hoje nós utilizamos a taxonomia, ou a nomenclatura binominal de Linné, onde ele descreve lá os reinos, famílias, gênero, espécies, E aí a gente também tem o Charles Darwin. Darwin foi um grande pesquisador, um grande cientista, naturalista, que falou pela primeira vez sobre o processo de seleção natural, onde os organismos mais adaptados vão conseguir sobreviver e, assim sobrevivendo, chegam ao estágio reprodutivo e deixam descendentes férteis, Também falamos sobre o Gregor Mendel. Quem era esse homem? Ele é conhecido como o pai da hereditariedade, o pai da genética, Por quê? Ele, através de uma pesquisa, utilizando ervilhas, inicialmente ele começou com camundongos, viu que não dava muito certo, Já pensou trazer para o mosteiro esses animais, roedores, que infestam o ambiente, então não deu certo. Aí ele começou a trabalhar, então, com ervilhas, e ele viu que conseguia interferir nesses cruzamentos, alterar, trazendo gerações puras, realizando outros cruzamentos para poder descrever a lei da hereditariedade, A gente tem a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, e aí por aí vai. E a gente também tem, em 1953, o Watson e o Crick, que vão descrever, a partir do modelo de uma grande pesquisadora, através de uma foto que ela deixou. Ela é uma especialista nesse tipo de modelagem, ou nesse tipo de instrumento. Ela fez uma foto de um DNA e, a partir desta foto,
você tem aí a descrição de Crick e Watson da estrutura, como é que era a molécula do DNA. Então, eles têm essa projeção aqui na imagem, vocês estão visualizando, com as bases nitrogenadas, né? Com todas essas conexões estão os nucleotídeos, né? Que estão aí presentes. Na aula 2.1, nós falamos sobre as características dos seres vivos. E aí a gente sabe que existe uma infinita variedade ou diversidade de formas de vida, tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático, correto? E para que a gente consiga entender, categorizar esses organismos, deixa eu vir aqui. Para que a gente consiga ok, vamos ficar aqui mesmo. Para que a gente consiga fazer essa categorização dos organismos vivos, o que eu vou ter? A gente vai ver os níveis de organização dos seres vivos, tudo bem? Então, nesses níveis de organização, a gente tem aí átomos, moléculas. Deixa eu mostrar a próxima lâmina para vocês. Olha lá. Então, a gente vem desde a estrutura mínima, um átomo, aí nós vamos vir para as moléculas que vão se unir. Aí a gente se lembra bem dos coacervados, lembra lá dessa aula? Perfeitamente. Então, átomos, moléculas, aí você vai ter as unidades celulares que vão se compor, se organizar, formando os tecidos, formando os órgãos, os nossos sistemas, as espécies. E essas espécies, vocês lembram que eles têm que ter um número de cromossomos igual para poder, no momento da reprodução, os seus gametas, masculino e feminino, que são a metade do cromossomo da espécie, se unirem novamente e formar um novo ser, correto? Aí nós temos as populações, que são os indivíduos da mesma espécie, e aí nós temos as comunidades, né? Quando a gente fala de indivíduos da mesma espécie, por exemplo, você vê um bando de arara, um carreiro de formiga. São todos indivíduos da mesma espécie, ou seja, uma população. E aí, quando a gente chega num ambiente que a gente vê diversidade de animais, aves, patos, né? Grilos, aí você tem comunidades, são diferentes espécies, tá bom? E aí, isso tudo vai estar inserido num local que a gente chama de ecossistema, e esse ecossistema vai ter tanto vida, ou seja, a parte biótica, quanto a parte abiótica, luminosidade, temperatura, certo? Os fatores físicos, químicos, né, desse ambiente. E cada um dos ecossistemas vão estar inseridos numa grande área geográfica, que são os biomas. Bioma da Caatinga, do Pantanal, Amazônia, Cerrado, ok? Aí a gente tem, olhando agora lá para a parte mais externa possível, a gente tem o nosso globo terrestre. E nesse globo terrestre, nós vamos encontrar o quê? A biosfera, ou seja, a estrutura onde nós vamos encontrar todas as formas de vida que hoje são conhecidas. Perfeito? Na aula 3.1, nós vimos aí a diversidade de ocupação dos seres vivos. E aí a gente lembra, deixa eu vir para cá agora, eu acho que já dá. Nessa aula, quando a gente fala aí de diversidade de ambientes, a gente tem que lembrar que cada ambiente, cada ecossistema que está inserido em um bioma, tá? Ele contém uma fauna, uma flora adaptados àquele ambiente, seja na água, seja no solo, abaixo do solo, né, subterrâneos, ou na parte aérea, mas aí nos galhos de árvores, no tronco de árvores, ou mesmo aqueles que têm essa habilidade de voo. Cada um desses organismos evoluíram juntamente com todas as estruturas que vão manter essas espécies aí naquele local. Tudo bem? E aí, dentro dessa aula, a gente falou que dentro desses ecossistemas inseridos nos diferentes biomas, nós temos elementos vivos e não vivos, ou seja, bióticos e abióticos. E aí, cada um desses ecossistemas vão ter aí locais específicos, nós chamamos de hábitats. O hábitats é o local onde esse organismo vai viver. Por exemplo, você não vai encontrar um jacaré lá no deserto, né? Você não vai encontrar uma iguana, né,
desfilando, deixa eu ver, uma iguana desfilando, agora fugiu a ideia de onde eu posso colocar essa iguana para ficar descoberta. Porque quando a gente fala de iguana, de jacaré, a gente vai encontrar aqui na beira de um lago, onde tem algum corpo hídrico, né? Às vezes elas se distanciam, as iguanas se distanciam um pouco mais, mas eles vão estar sempre escolhendo o local onde tem a água por perto, tá bom? Então, cada um desses locais específicos, isso é muito importante quando você vai turistar por aí. Eu quero ir para tal lugar porque eu quero ver tal animal. Então, conhecendo o tipo de habitat que esse organismo gosta de estar, aí sim você vai conseguir achá-lo. Não adianta você procurar em outro local que ele não habita ali. E aí a gente tem essa distinção de animais terrestres e aquáticos, e o que vai permitir que essas formas de vidas diferentes estejam inseridas dentro desses ecossistemas é justamente o nicho ecológico, que é toda a relação que esses organismos fazem naquele local, na casinha dele. Aí você imagina você ali, que você morando lá no seu bairro, morando na sua casa de número 3626, sei lá, você sai para a escola, volta para a escola, vai passear, vai no shopping, seus familiares também saem para trabalhar, retornam, então as atividades que vocês realizam faz ou corresponde ao nicho ecológico. Por isso que todo mundo consegue viver dentro de um mesmo local, no caso, o seu habitat. Tudo bem? Na aula 4.1, nós falamos sobre o método científico. Será que ele é importante? Óbvio que sim, né? Quando a gente fala de método científico, você detalhar cientificamente algo, tá? Que você observou ou algo que te chamou a atenção. Aí, dentro dos critérios, dos rigores científicos, você tem que seguir um passo a passo, tá bom? É como a gente vai fazer os projetos aí das escolas. Tem que ter os objetivos gerais, os objetivos específicos, o que você vai realmente fazer, né? A metodologia, o que você vai praticar ali, o que você está procurando, que resposta você está querendo dar. É mais ou menos a sequência. Então, a gente tem as etapas do método científico, o método científico no cotidiano, porque quando a gente cozinha, quando a gente vai lavar a roupa, quando a gente vai fazer uma maquiagem, a gente está utilizando subsídios que tem reações químicas, tem influências químicas, físicas, biológicas ali inseridas, tudo bem? A importância da pesquisa na biologia para vacina, para descoberta de doenças, né? Enfim, tanto para o mundo da medicina quanto de cosméticos, enfim. Pesquisa nas áreas diversas da biologia. Vamos lá, então? Pode abrir para mim, diretor, que agora essa daí ficou bem pequenininho. Então, quais são as etapas desse método científico? Nós temos aí, primeiramente, a observação. Eu observo um determinado fato e essa observação, dependendo do fenômeno que está acontecendo, vai me trazer um questionamento. O que é que eu quero responder a essa pergunta, a esse ponto que está sendo observado? Então, levanta-se um questionamento. A partir desse questionamento, você tenta responder aquele questionamento. Isso não quer dizer que a resposta que você está dando seja a correta. Para isso, você vai precisar aplicar uma metodologia. Você vai realizar um experimento. E o que é interessante no experimento? Que ele seja bem detalhado e que ele possa ser aplicado em qualquer lugar do planeta, tá bom? E aí, a partir dessa experimentação, você vai chegar a um resultado. E aí você vai analisar se esse resultado bateu ou respondeu o seu questionamento e também coincidiu com a sua hipótese. Eu acho que está acontecendo esse fenômeno por isso, por isso, por isso. E realmente o meu resultado me deu a conclusão de que de fato isso ocorre por esses e esses motivos. Tudo bem? Então são essas etapas do método científico. Na aula 5.1, nós temos aí hipóteses sobre a origem da vida, parte 1. Então a gente falou aí sobre a geração espontânea, ou também chamada de abiogênese, teoria da biogênese, experimentos de Redd, experimento de Needham e Spallanzani, tá bom? Dentro da biogênese, nós temos aí organismos que eram oriundos, eles surgiam do que eles chamavam de força vital. Essa força vital forçava com que a vida pudesse surgir de algo inanimado, algo que não tinha vida.
tá? E aí eles descrevem aí de uma camisa, um experimento, né, de uma camisa suada, com um pouco de trigo ali, começavam a surgir formas de vida. Quais formas de vida? Roedores. Hoje a gente sabe que aquilo ali era uma atração, na verdade, né, para esses animais que acabaram se aglomerando naquele local. Não que eles tinham surgido disso, né, dessas camisas sujas. Teoria da biogênese, ela vem aí então trazendo o entendimento que vida só pode se originar de outra forma de vida, tá? E aí ficam nesse questionamento por um bom tempo se a vida realmente surgia de algo inanimado ou se a vida surgia de realmente algo já vivo, né? E aí vem aí John Needham e nós temos o Lázaro Spallanzani, tá? Esses dois, o Needham ajudando aí ou defendendo a biogênese e o Spallanzani defendendo a biogênese. E aí eles fazem experimentos com recipientes, quando eles colocam carne, colocam substâncias químicas, né, soluções orgânicas, e aí eles percebem a proliferação de vidas naqueles recipientes que não estavam bem fechados. E por último, para fechar, né, essa discussão, entra o Louis Pasteur, em que ele realmente, de fato, comprovou que há a presença de micro-organismos no ar. E esses micro-organismos podem, assim, contaminar os diferentes tipos de alimentos se não estiverem muito protegidos ou hermeticamente fechados, embalados. Tudo bem? Na aula 6.1, nós temos sobre a hipótese sobre a origem da vida, parte 2, onde a gente tem a descrição do experimento de Pasteur, as hipóteses de Oparin e Haldane, o experimento de Miller e as hipóteses autotrófica e heterotrófica. Então, dentro do Louis Pasteur, como a gente já falou, ele deu um grande pontapé na questão da nossa higienização, na manipulação das nossas alimentações, tá? Trouxe uma grande contribuição e realmente derrubou a teoria da biogênese. Aí a gente tem o experimento de Miller, onde eles vão descrever aí os gases atmosféricos, vão tentar reproduzir esse ambiente inóspito, né, que era descrito, para o surgimento das formas de vida. E aí a gente tem duas hipóteses. Lembram lá da sequência do método científico? Pois é, nós temos hipótese autotrófica e heterotrófica. Nessa hipótese heterotrófica, as primeiras formas de vida que surgiram, eram organismos fermentadores. Tá? Ou seja, começaram a utilizar as substâncias orgânicas que tinham no ambiente e aí metabolizavam e liberavam CO2. Esse CO2 se acumulava e aí deu oportunidade para o surgimento de organismos fotossintetizadores. Depois, esses fotossintetizadores liberavam para a atmosfera oxigênio e glicose e aí surgiram os que realizavam a respiração celular. Então, essa era a sequência dentro da hipótese heterotrófica e surgiu no ambiente daquela sopa nutritiva ou sopa probiótica, lembram? Já na hipótese autotrófica, os primeiros organismos que passaram a aparecer surgiam lá da fenda do assoalho, né, no fundo do mar, ou seja, eles não acreditavam que a vida poderia surgir na parte superior do planeta, na água, né, porque estava muito exposto às quedas de meteoros, então eles acreditavam que surgiam aí lá, mais protegidos no fundo dos oceanos. Aí com essa surgem primeiros organismos, né, autotróficos e aí posteriormente chegando nos heterotróficos. Tudo bem? Temos mais um aqui, a gente fala sobre a aula 7.1, que os primeiros seres vivos, né, as bactérias, a teoria da simbiose e a origem dos vírus. Então a gente tem aí os coacervados, que foram as estruturas que deram origem às primeiras unidades celulares, formando organismos procariontes, ou seja, desprovidos de um núcleo, tá? E a partir daí houve essa teoria da simbiose, onde esses organismos procariontes foram englobados, tá? E passaram a coabitar dentro de unidades celulares e se transformaram em mitocôndrias, cloroplastos, originando células eucariontes vegetal e células eucariontes animais, tá? E nessa aula também nós descrevemos que a origem da vida, os vírus, surgiram ali, foram acompanhando todo esse desenvolvimento evolutivo das outras formas de vida mais simples. Na aula 8.1, nós falamos sobre as divisões da Era do Tempo e nós temos, então, o tempo geológico, que vai marcar a história da vida humana. E aí, a partir desses registros, nós temos os fósseis, né?
onde nós temos a descrição dos tempos geológicos, éons, eras, períodos, épocas e idades, e com a extinção dos grandes répteis, né, os dinossauros, nós temos um outro contexto onde o ser humano foi se desenvolvendo, foi se aprimorando e fazendo grandes descobertas. Na aula 9.1, nós temos aí o reino monero e o reino protista, onde no reino protista, no reino monera, nós temos organismos procariontes, que são, além de unicelulares, não tem a presença de um núcleo. E nos protistas, nós temos organismos eucariontes, já nucleados, mas também que podem ser uni- ou pluricelulares, sendo aí dentro das moneras bactérias e cianobactérias, e dentro dos protistas, protozoários e algas protistas. Na aula 10, o reino dos seres vivos 2, que é o reino fungi e o reino plantae. Dentro do reino fungi, esse universo, nós temos aí bolores, mofos, fermentos, levedos, orelhas de pau, trufas, cogumelos de chapéu. Esses organismos são saprófagos, ou seja, eles ajudam nessa reciclagem dessa matéria de evolução, né, assim como as bactérias também. E aí nós temos o reino plantae, onde nós vamos encontrar os dois grandes grupos, né? Os criptógamos, que vão dar origem às primeiras vegetais, as briófitas, são mais simples, que não têm vasos condutores, as pteridófitas, que já passam a ter, e o grupo das fanerógamas, né? Onde nós vamos ter as angiospermas e as gimnospermas, sendo que as gimnospermas não apresentam flor nem fruto, mas as gimnospermas sim. Na aula 12.1 nós temos os vírus, né? E aí nós falamos que os vírus eles têm variados tipos. Isso é marcado, então, pela estrutura de material genético que ele transporta, ou seja, adenovírus DNA, retrovírus RNA, arbovírus, aqueles que utilizam-se, então, dos insetos, bacteriófagos, que são vírus que só parasitam bactérias, e os microvírus, que parasitam os fungos, tá? E eles não são considerados como seres vivos, porque eles não apresentam metabolismo próprio, mas há uma grande discussão devido ao fato de eles estarem realizando a autoduplicação e também ter a capacidade de evoluir. Na aula 13, os componentes inorgânicos da célula, água e sais minerais. Nós temos aí a água com características e propriedades bem peculiares, bem específicas, que são fundamentais para que os processos metabólicos, reações metabólicas aconteçam, né? A capilaridade que permite com que essa água se infiltre e realize grandes percursos. Devido à tensão superficial, você tem aquela superfície da água que, de fato, você não pode se jogar sobre a água, né? Que dependendo do seu corpo, dependendo do volume de água, você pode ter grandes impactos devido a essa formação dessa tensão superficial na água. O calor específico que cada nível vai ter, cada substância vai ter, né? E ele é utilizado como um grande solvente. Você tem na aula 14 os carboidratos, que são os grandes fornecedores de energia. Monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos são as classificações, tá? Onde nos monossacarídeos você tem pentoses e hexoses. Nos oligosacarídeos, a sacarose e a lactose, e o polissacarídeo, amido, celulose e glicogênio. Galera, é isso aí. A gente finaliza essa aula e eu desejo a você uma excelente avaliação, tá bom? Tchau, tchau!